Estamos chegando com mais uma edição do podcast Prefeitura Presente. E hoje o nosso convidado especial é Apolo Barros, secretário adjunto de saúde e enfermeiro do município. E ele veio para a gente conversar sobre o funcionamento e produtividade das unidades básicas de saúde do município. Apolo, quero agradecer a sua vinda. É um prazer muito grande a gente estar recebendo você aqui no podcast Prefeitura Presente para a gente conversar sobre esse assunto tão importante que é a saúde do município. Olá, Rumenig, agradeço o convite. É uma satisfação aqui estar com vocês. Olá, o pessoal de casa. Quero mandar um alô especial para minha esposa, que deve estar assistindo, minha família, a toda a nossa equipe da Secretaria de Saúde, que também deve estar acompanhando. Apolo, a gente fica muito feliz sempre que vem um convidado aqui, que a gente até pouco tempo era estudante, né? Você é uma dessas pessoas que até pouco tempo era só um garoto que estava aí com o sonho de se formar, conseguiu se formar, e logo que se formou conseguiu ingressar na saúde do município e hoje assumindo um cargo importante como secretário adjunto. Queria que você falasse um pouquinho disso, né? Porque a gente, assim como você, tem centenas de jovens na cidade que também já estão ocupando cargos importantes no município, ou seja na saúde, ou seja em outras áreas. Sim, é uma satisfação muito grande poder contribuir, né, com a saúde do nosso município, né, e por tão pouca idade, né, que tenho, me exercer um cargo, né, de secretário adjunto, mas acredito que isso vem de muito esforço, de muito trabalho, em que já vem desempenhando no município desde 2020, né, e a gente está aí para continuar trabalhando. Agora, Apolo, a juventude que está estudando ainda, que está tentando se formar, que vai se formar com certeza, é importante ela ter fé e foco, né? Porque você, como falava, né, você já está tão jovem assumindo um cargo importante e é uma caminhada que todos esses outros jovens também têm que seguir para que possa também ter essa oportunidade. Exatamente, Rumenig. E principal também fazer o que gosta, né? Descobrir sua vocação, se aprofundar naquilo e fazer o melhor que pode a cada dia, né? E a recompensa, os reconhecimentos são consequências. Apolo, a gente vai falar sobre a questão como eu já falei para o nosso telespectador que está em casa nos assistindo, nós iremos falar sobre o funcionamento e produtividade das unidades básicas de saúde do município. Mas antes eu quero saber de você como está classificada a nossa rede municipal de saúde. Bom, nossa rede municipal de saúde, ela é principalmente composta pela atenção primária à saúde e uma pequena parte de ambulatorial especializada. Muita gente às vezes não entende, né, o que é a atenção primária, o que é a atenção básica, né? Hoje a nossa nomenclatura, né, nós estamos classificados como atenção primária. E o que é essa atenção primária? Bom, a atenção primária, ela é o primeiro ponto de acesso da população com o serviço de saúde. Ela é uma das portas de entrada e uma das principais, né? Porque ela está próximo da comunidade, né? Lá, principalmente nas unidades básicas de saúde, dentro de uma área com uma equipe que tem esse vínculo, né? Capacitada para promover e prevenir as doenças crônicas, os agravos e o acompanhamento desses pacientes que já têm essas condições. Agora, a missão da atenção primária é exatamente essa, como você falou, né? Prevenir, né? Exatamente, não é uma função fácil. Antes a nomenclatura era atenção básica, né? Que de básica não tem nada, né? É uma coisa muito complexa, né? De uma gama de serviços que são oferecidos, né? Para que se chegue a esse objetivo, prevenir e promover a saúde das pessoas. Agora, Paulo, já entrando na questão das unidades básicas de saúde, hoje nós temos quantas unidades básicas de saúde no município, sede e zona rural em pleno funcionamento? Nós temos 8 unidades básicas de saúde, sendo 5 zona urbana e 3 em zona rural. Agora, essas são 8, né? 8 estruturas físicas onde funcionam essas unidades básicas de saúde. Mas em termos de equipes, são quantas equipes em plena atividade? Isso, é importante a gente destacar que dentro de uma unidade básica a gente pode ter mais de uma equipe. Essas equipes são responsáveis por determinado território, pela população de um determinado território delimitado,
né, através de um mapeamento que a gente faz lá enquanto Secretaria de Saúde, né? Então, hoje a gente tem 8 unidades básicas de saúde, porém a gente conta com 10 equipes de saúde da família, que são, na unidade básica São Raimundo 1, que está iniciando a segunda equipe lá, então na unidade básica funcionam 2 equipes, e na unidade básica Dr. Chagas Rodrigues, localizado no Mutirão, também temos 2 equipes lá. Agora, eu queria que você explicasse para a gente quantos profissionais cada unidade dessa tem para atender a população. Tanto falando da equipe de profissionais que fazem o atendimento médico, de consulta, essas coisas, quanto também a equipe em geral. Em geral, a gente divide a equipe da unidade básica de saúde em duas partes, que é a equipe administrativa e a equipe técnica. Na equipe administrativa, a gente conta com o gerente, com a recepção, com o ECD, com o vigilante, né? E na equipe técnica, com atendimento com o médico, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, vacinador, agentes comunitários de saúde, né? Odontólogos e auxiliar de saúde bucal. Falando na questão odontológica, nós temos quantos gabinetes odontológicos hoje em pleno funcionamento servindo a população de Itingueiras? Temos 6 equipes de saúde bucal, né? Cada equipe composta por um cirurgião dentista e um auxiliar de saúde bucal, né? Sendo que toda a zona urbana tem uma equipe e temos uma equipe de saúde bucal na zona rural, localizada na UBS das Flores, né? José Maria Alvim. Além do serviço odontológico, quais são os serviços prestados por essas unidades, serviços oferecidos ao usuário? Bom, são diversos os serviços, né? A gente pode citar alguns como o atendimento médico, né? De segunda a quinta, os atendimentos de enfermagem, vacinação, dispensação de contraceptivo, realização de testes rápidos, coleta de citologias, procedimentos odontológicos, limpeza, extração de dente, restaurações. Uma série de serviços importantes. Eu quero ainda, dentro do assunto aqui da odontologia, é um serviço caro, que a gente sabe, né? E é um serviço muito necessário na vida da população, porque um sorriso, você vê que a pessoa que às vezes ele tem um problema de dente, principalmente na frente, ele não tem um sorriso, né? Ele sempre se protege ali com a mão para poder sorrir. E quando vai na clínica, o orçamento a gente sabe que não é barato. É um serviço que ele não é muito acessível a quem tem uma renda que não é boa. Mas, graças a Deus, o município avançou muito nessa questão odontológica, né? Isso, e a saúde bucal, ela perpassa toda a situação de saúde do paciente, tanto psicológica quanto funcional também, né? Como você falou, na questão estética, né? Prejudica a autoestima, prejudica a, a, a questão psicológica, e também a questão funcional, porque a pessoa sem a arcada dentária completa, né, saudável, ela está sujeita a uma desnutrição, porque ela não consegue se alimentar direito, né? Enfim, outras questões que possa acarretar. Eu fico feliz, às vezes eu converso com alguns colegas, né? E às vezes ele diz, rapaz, eu tô vindo do postinho ali, fui fazer o tratamento, tô fazendo um tratamento odontológico lá e já tô terminando. Graças a Deus está dando tudo certo. E a gente fica feliz porque é um serviço necessário demais, como eu falava ainda há pouco, e que é muito acessível, né? Graças a Deus aqui em Itingueiras, né? E é importante também destacar, Romeni, que na unidade básica a gente realiza os procedimentos básicos, né? Da equipe de saúde bucal que estão lá previstos, né? Mas a gente tem uma retaguarda, né, dos casos mais complexos. A gente tem vagas na Clínica Sorri, que é uma clínica do estado que funciona em Coroatá. A gente tem umas vagas lá pactuadas, né, a nível regional, né? Temos também aqui no município funciona o laboratório de prótese, onde eles entregam em média 15 próteses por mês, né? Que essa ação também é uma ação muito importante, que já vem desde a gestão, né, do Dr. Antônio Bob e continua na gestão Paulo Vinícius. Agora, a gente sabe que além do tratamento odontológico, né, do serviço odontológico, vocês têm também as consultas médicas, consultas de enfermagem, né? E como que funciona essa questão da consulta médica? Eu quero me consultar, como é que eu faço para ter acesso a essa consulta?
Uma consulta médica funciona nas oito unidades básicas de saúde, né? E conta com o médico de segunda a quinta, né? Alguns trabalham na sexta, mas em média 4 dias por semana, né? Sendo que cada médico atende por turno, em média 16 atendimentos, né? Ou seja, 32, né, por dia. É um trabalho realmente interessante. Além disso, também tem, você me falava que tem o serviço de enfermagem, que é um acompanhamento também importante, né? Uma profissional que está ali para dar também a sua contribuição na saúde, né? E o serviço de enfermagem funciona da mesma forma? Da mesma forma, de segunda a sexta, a gente conta com o enfermeiro, que é o responsável técnico, né? E ele tem essa responsabilidade também, junto com o médico, de acompanhar, né, essas famílias, essas pessoas que estão sobre a sua responsabilidade, né? Agora, a gente conversando, eu estive visitando aqui a unidade de São Raimundo 2, e o rapaz me falava sobre a questão de. Eu cheguei lá, tinha pouca gente. Eu imaginava assim, hoje aqui tá tudo. Foi o que aconteceu, cadê o povo? Não veio hoje? Ele disse, não, aqui é porque o pessoal só chega na hora do atendimento. Quando ele vem marcar a consulta, a gente diz, olha, você quer para que horas? Para que dia e para que hora? Ele diz o dia e diz a hora e a gente anota. Ele vem só 10 minutos antes. Eu achei muito interessante isso. A gente chega lá, não tá aquela situação de acúmulo de pessoas, né? Aquela superlotação. Tá tudo tranquilo, parece clínica particular. Achei muito interessante essa ideia de vocês. E essa é uma conquista, né, que a gente tem de um projeto de organização, né, que veio desde a garantia do médico em cada unidade básica de saúde, que a gente sabe que anteriormente, há uns anos atrás, a gente não tinha essa disponibilidade do profissional médico, então acabava que acarretando essa questão de ter que ir para a fila de madrugada, aventurar uma vaga, e aí talvez não conseguir, depois vir de novo. Então, essa garantia dos serviços estarem disponíveis para a população permite que a gente tenha essa organização da agenda dos profissionais, que a gente trabalha com um bloco de horas, né, onde a pessoa ela agenda naquele horário determinado e os agendamentos, os acolhimentos são realizados a todo momento do horário do funcionamento da UBS, certo? Agora, eu pude observar também que vocês também disponibilizam a questão da vacinação, né? Durante a semana inteira, né? Lá nas unidades, né? Todas elas têm o serviço de vacinação também? Sim, todas elas contam com o serviço de vacinação, todo o calendário, os imunizantes que são disponibilizados pelo Ministério da Saúde, preconizado, a gente tem disponível nas unidades básicas de saúde. E além disso, a gente faz ações extramuros, que a gente chama, que é fora das unidades básicas de saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, que a gente faz nas escolas, né, para estar levando também esses serviços fora das UBS também. Os serviços de saúde, a gente sabe, são essenciais, mas a questão da vacinação, principalmente agora nesses últimos tempos, ele tem se tornado assim um serviço, né, que fortalece a população contra algumas doenças, né, e ela é importante e necessária. Você falando aí da questão da vacinação que é garantida, é importante demais isso, a população ter essa garantia de ir lá na unidade onde ela é assistida e ter a vacinação, não é isso? Isso, e a vacinação, às vezes ela enfrenta algumas dificuldades, às vezes mesmo da adesão das pessoas, né? Existem algumas fake news que prejudicam, né, as outras pessoas a terem esse acesso por medo, né? E às vezes também mitos, tomar essa vacina vai acontecer diversas coisas. E a vacina, se a gente for estudar, se a gente for fazer um levantamento histórico, a quantidade de doenças em que foram erradicadas no Brasil, no Maranhão, por conta das vacinas, né? Então a gente tem que levantar essa bandeira da vacinação, né? Principalmente das pessoas, dos grupos alvos que a gente chama, que são aquelas pessoas que são mais vulneráveis, que são crianças, idosos, gestantes, né? Agora, Apolo, com toda essa demanda de serviços e a forma que vocês trabalharam para que viesse melhorando cada vez mais a questão do acesso e a questão do atendimento, vocês tiveram um planejamento, né, para organizar toda essa questão de agenda de atendimento, né? Porque assim, organizando a agenda de atendimento, você organiza praticamente a estrutura dorsal, né, da unidade, né? Porque
aquele tumulto, aquela coisa fica feio, fica ruim para atender, um falando para cá, outro gritando para ali. Mas quando organiza, como vocês fizeram, e que agora está de forma padronizada, isso é parabéns aí. Eu quero parabenizar a secretaria por essa conquista aí. Muito obrigado. E isso é uma conquista de um projeto chamado Planificação, né, em que a gente iniciou lá no final de 2022 para 2023, para início de 2023. Né, e essa organização ela é fundamental nos serviços de saúde, principalmente na atenção básica, que é onde a gente está iniciando esse processo. Né, e permite que a unidade, a equipe se organizem, garanta aquele acesso a quem precisa. Né. O bloco de horas é uma ferramenta fantástica que permite isso, né? Mas que para funcionar precisa que a equipe esteja muito bem organizada, a garantia daqueles profissionais de forma regular nas unidades básicas, porque senão não tem como funcionar. E aí por isso que hoje a população ela tem essa facilidade de acesso e é uma missão da Secretaria de Saúde, é uma missão da atenção básica, é estar a serviço dessa população e facilitar esse acesso aos serviços de saúde da atenção básica, da atenção primária à população. Vocês, na questão do atendimento na unidade, né? Você já falou da questão do atendimento em si na unidade, mas vocês fazem algum tipo de atendimento externo à população? Sim, são atendimentos que são de suma importância para levar atendimentos àquelas localidades que são mais difíceis de acesso, principalmente agora no início do ano, no período chuvoso, né? Existem localidades que não têm condições ficam realmente isoladas pelas chuvas, pelas águas, né? E a gente tem um projeto aí piloto, inclusive funciona na Unidade Básica de Saúde do Campestre, que a gente titulou como saúde itinerante, né? A equipe ela vai na determinadas localidades que são de difícil acesso, né, para levar o atendimento médico, atendimento de enfermagem, atendimento de vacinação, né, da criança, da gestante, do hipertenso, diabético, de toda a população daquela área. Então, é muito importante. Mas aqui na cidade, vocês também fazem algum tipo de atendimento? Por exemplo, tem uma equipe que sai na rua para visitar uma camada, alguma coisa do tipo, fazer algum tipo de curativo, alguma coisa assim? Vocês fazem isso? Sim, além das ações extramuro, como eu falei anteriormente, da vacinação, né, que a gente tem essa parceria com a Secretaria de Educação, não só a vacinação, mas outros tipos de ações, a gente tem também a equipe EMUT, que faz parte também da atenção primária, que são uma equipe de profissionais que não consta na unidade básica de saúde, como, por exemplo, fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicólogo, farmacêutico, educador físico. E a gente conta com essa equipe que também faz esse atendimento a domicílio, né? Além dos atendimentos que são realizados pela equipe de saúde da família, semanal, eles fazem esse acompanhamento dos acamados, domiciliados, que não podem se locomover até a unidade básica de saúde e precisam de um acompanhamento mais de perto da equipe. Como que funciona a questão, como são distribuídos os agentes comunitários de saúde nessas unidades? Cada unidade, por exemplo, aqui a Unidade Básica de Saúde São Raimundo II, na Olaria, ela tem uma equipe de ACS que cobre a área, que visita essas pessoas, que trazem as demandas, que ajudam a organizar isso? Com certeza, e os agentes comunitários de saúde são peças assim fundamentais dentro da atenção primária. Eu costumo falar que sem o agente comunitário de saúde não funciona a atenção primária, porque é ele que está lá mais perto da população, que conhece, que são as mãos e pés da equipe para fazer buscativa, para levar orientação, para levar os avisos da unidade, né? E eles são organizados da seguinte forma: quando a gente abre uma equipe, é realizado um estudo daquele território, mapeamento, onde localiza aquela unidade básica de saúde, aquela equipe, e é feito um estudo da quantidade da população que mora naquela localidade, e eles são distribuídos por microáreas. Então, existe aquela área que abrange a equipe, a área geográfica, e existem microáreas que cada agente de saúde possui dentro da sua responsabilidade. Então, o agente de saúde ele é uma peça também fundamental dentro da organização dessas unidades básicas, não é isso? Exatamente.
Muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho dos serviços aqui no antigo Hospital Vitoriano Abdala, né? Que a gente sabe, a gente passa ali, a gente visita ali. Tem uns serviços ali também importantes, como farmácia básica, como a questão do cartão do SUS, né? E outros serviços que são essenciais. Um serviço que também me chamou a atenção foi o serviço de raio-x, né? Que o município fez uma aquisição importante e que é um aparelho moderno e que dá um diagnóstico ali muito preciso, né? Isso foi uma das conquistas que tivemos nessa gestão. E o Centro Vitoriano Abdala, né, ele faz parte da atenção ambulatorial especializada, né, que conta com algumas especialidades médicas como obstetrícia, ginecologia, ortopedia, né, funciona também o tratamento fora do domicílio, né, o TFD, os raios-x, como você bem citou, com laudo, né, que a gente já oferta esse serviço com laudo, que é de suma importância para a agilidade do diagnóstico, né? Funciona a rede de frio, coleta de teste do pezinho, funciona também o atendimento psicológico de crianças, né? Com TEA, com qualquer situação psicológica que precise de acompanhamento. E o TFD, né? A gente acabou esquecendo do TFD, que também funciona lá, né? Isso, o TFD. Importantíssimo. Inclusive, a gente teve um impacto importantíssimo no TFD, né? Que o TFD, querendo ou não, ele gera custos para o município, né? Porque são as situações que a gente não resolve, o SUS sendo universal, a gente tem pactuados dentro da regional, dentro da Macroleste, no estado, vagas de especialidades, de exames mais específicos para a população não ficar sem assistência, né? E aí, você falando do TFD, eu lembrei do Telenordeste, né? Que a gente teve uma conquista muito grande, né? De receber esse projeto pela planificação também. O Telenordeste, ele é uma plataforma online que conta com especialistas, diversas especialidades, né? E que podem ser feitas dentro da unidade básica de saúde, na companhia do médico da equipe. E querendo ou não, isso impacta na saúde, na comunidade, na comodidade, né, da pessoa que precisa do serviço de saúde, que não precisa se deslocar, que não precisa correr risco da viagem, ou enfim. E agilidade também. E preserva esse vínculo dentro da equipe, né? Dentro da equipe de saúde da família. Essa questão do Telenordeste, ela possibilita, por exemplo, um especialista do Rio Grande do Sul renomado assistir um paciente aqui em Timbiras, né? Se fosse pagar uma consulta dessa, não sairia por menos de R$ 500, né? Sem contar o deslocamento, aquela questão toda. Ou seja, é um programa importante demais que possibilita profissionais de alto nível, né, a ajudar o médico da unidade a dar um diagnóstico e ajudar a resolver um problema sério de saúde de alguém, né? E além de tudo isso, né, com essa consulta compartilhada, né, com o médico da equipe de saúde da família, com o especialista, o médico da saúde da família, ele também aprende a conduzir os casos. Então, casos semelhantes ou o mesmo caso que ele venha a atender futuramente, ele já vai saber conduzir aquele caso sem precisar encaminhar para o especialista. Então, além de tudo, ele serve como um treinamento, capacitação para o profissional. Importante, a saúde, a gente fica feliz porque a saúde de Timbiras, graças a Deus, ela evoluiu bastante, ela é um modelo para os demais municípios da região, né? Uma vitrine. Vocês conseguiram, eu costumo dizer o seguinte, os entrevistados que vêm aqui, eles têm sido unânimes, né? Que o doutor Antônio Borba foi um cara pioneiro nessa transformação, foi um cara que entendeu que a saúde precisava melhorar, precisava se organizar e ele conseguiu fazer isso. E agora na gestão do Paulo ele está dando a mesma condição para que vocês possam continuar evoluindo, né? É inegável. Quem é daqui, de Timbiras, e conhece como era antes de 2017 e de 2017 para cá, entende a diferença que existe, né? E a gente não pode esquecer e naturalizar no sentido de banalizar, né? Porque a gente tem que valorizar o que foi construído e o que está sendo mantido, né? Porque a gente tinha essa cultura, né? Vem uma gestão, aí
constrói alguma coisa, sim, porque nem toda gestão é ruim. Mas aí, quando vem outra, aí às vezes muito serviço fica Desfaz, perdido, né, algumas desfaz, coisas. aí cria outras coisas. Então, a gente vê nessa gestão do Dr. Antônio Borba esse compromisso que ele teve com a saúde, esse crescimento assim e muito rápido, né? Com toda a equipe de governo que ele tinha, né? Aqui eu cito o nome do Lesuí, né? Que ficou 8 Fez anos um trabalho importante, o isso em Lesuí, foi um frente, secretário muito atuante. à frente da secretaria, né? Então ele construiu uma equipe técnica muito boa, ele como gestor médico, né? Também deu uma atenção muito especial e hoje a gente tem a saúde que a gente tem, inclusive de referência nacional, né? Hoje a gente está sendo citado pelo o criador, idealizador da planificação no Brasil, que é o Eugênio Vilaça, né? Essa semana a gente teve essa notícia que ele está citando Timbiras como uma experiência exitosa, como um município pequeno de uma regional de saúde no interior do Maranhão consegue organizar os seus serviços de atenção básica, né, conforme tem que acontecer, né, conforme o Ministério preconiza. A organização da saúde de Timbiras, a gente tem que ressaltar e elogiar, porque assim, foi pensado na saúde como um todo, né? É, a gente falava lá no início sobre a questão do serviço odontológico, mas tem um serviço, o serviço odontológico para que as pessoas não percam o dente, né? Para que ela não perca o seu sorriso. Mas tem também um serviço para quem já perdeu os dentes, né? Vocês têm um programa, que é o programa que funciona lá no São Raimundo 1, na Avenida João Leal, onde eles fazem prótese, né, dentária. Inclusive, um parente meu fez, está muito satisfeito, muito feliz, porque ia fazer de forma particular, e ele foi lá e disse, é caro, como é que eu faço? Aí eu levei ele lá, ele fez, está muito feliz. Então, assim, a saúde de Timbiras, ela acaba funcionando de forma a contento, pensando em todas as situações, né? Isso, e ainda assim a gente continua buscando formas de melhorar, de implantar mais serviços, né, de dar uma assistência de cada vez mais de qualidade, condições de trabalho para os nossos profissionais, para que a atenção primária realmente faça o seu papel de prevenção e promoção de saúde, né, e ampliação também dos serviços, que é importante. Para você que está em casa, para que você possa entender, a gente vai buscar uns números. A Apolo pode até pegar aqui, Apolo, que caiu aqui. Para você entender como que funciona. A atenção básica de saúde, ela está aberta ali, às vezes, como está bem organizada agora, você vê pouco movimento, mas ela tem um atendimento organizado. E eu queria que você falasse, Apolo, quantos atendimentos, por exemplo, o médico consulta quantas pessoas por dia, por semana e por mês aqui em cada Vamos lá. unidade? Se a gente fizer um cálculo, a gente conta com o médico, né, 4 dias por semana e por turno ele atende em média 16 pacientes, né? Às vezes um pouco mais, às vezes nunca menos, né? Porque a gente sempre tem demanda, mas às vezes atende até mais. Então 16 por turno dá em média 32 atendimentos por dia. Por semana, aí vamos supor, uns 120, 128, né? E finaliza aí o mês com mais ou menos 500 atendimentos, né, por mês. Só de consulta médica, né? Só de consulta Por médica. unidade. Por unidade. Às vezes a gente tem unidade que tem 2 médicos, então é o dobro. E a gente tem também o serviço odontológico que funciona mais ou menos da mesma forma, né? Da mesma forma, são 4 dias por semana, 10 atendimentos por turno, porque são procedimentos, então demora, então por isso que são menos, para dar tempo de atender bem. E são 10 por turno, então 20, né, por dia, por semana, por mês, aí mais ou menos uns 320. Apolo, nós temos quantos gabinetes? Temos funcionando? 6 gabinetes odontológicos, né? 5 zona urbana e um zona Então rural. são 20 consultas diárias, vezes 20 vezes 6, né? A quantidade de gente atendida por dia, entendeu? É importante demais. A saúde funcionando bem, a população vai bem também, com certeza. Eu fico muito feliz. E você me falava dessa questão do atendimento na zona rural. A gente tem o Campestre, tem Lagoa do Tufi e Povoado Flores, não é isso? Isso. São regiões onde a gente tem a unidade básica de saúde, né? Funciona 3 vezes por semana,
né? Eles fazem o atendimento corrido pela manhã, eles atendem a demanda em mais ou menos 2 da tarde, 1h30, eles estão retornando. E vocês estão implementando, tá em fase de teste esse projeto de expandir nas comunidades onde não tem unidade física, né? No caso, onde não tem a UBS, não é isso? Isso que são as ações de saúde itinerante, né? Levando acesso à saúde àquelas regiões ou que são muito distantes da unidade básica de saúde de referência dele, que é na zona rural também, mas que ainda assim é distante, às vezes é fora de rota, né? Que às vezes ele prefere vir da cidade ou do interior para a cidade, porque às vezes a unidade básica é fora de rota. Fica na contramão para Fica ele. na contramão. E aí, com essa ação, a gente permite que a equipe vá lá naquela localidade e permite esse vínculo da equipe, que é muito importante para o acompanhamento, para que a pessoa também não saia. Uma vez atende com o médico tal, outra vez atende com outro médico de outra equipe, e isso não permite a longitudinalidade do cuidado, que é proposto pela atenção primária, esse vínculo. Você me falava no início sobre isso aí, né? Eu perguntei por que o paciente que mora no mutirão, antigamente o cara saía do mutirão e ia consultar no São Sebastião, mas hoje vocês organizaram e não pode, né? Porque tem que ter o vínculo do paciente com aquele médico, porque o médico ele consultou, ficou armazenado lá no computador. Na próxima consulta dele, o médico já vai saber se, olha, como é que você ficou, daquele problema que você veio aqui, eu passei o remédio, serviu, o que você está sentindo hoje. Tudo que o paciente fala para o médico fica armazenado no computador e toda vez que ele volta lá, está lá a informação. Por isso é importante que ele consulte sempre com o mesmo médico na mesma unidade, não é isso? Isso, porque permite esse vínculo, permite que o médico conheça o paciente, a realidade, acompanhe a condição principalmente crônica, né, dele, porque às vezes passou um remédio aqui, aí ele retorna para saber se realmente deu certo, aí se não deu certo o médico vai lá e faz um ajuste. Então esse acompanhamento é muito importante, né, para o controle das condições crônicas. E estar ali na unidade básica de saúde, na equipe próximo da casa, naquela realidade, né, que é uma das facilidades na atenção primária, estar lá na localidade para justamente favorecer esse acesso da pessoa na unidade básica de saúde. Agora, eu, às vezes, conversando com os entrevistados, já veio aqui o Zezito Júnior, que é um cara que é fantástico. O Zezito é um cara fantástico, é um cara que ele é apaixonado pela saúde de Itimbiras, ele é tão envolvido com a saúde de Itimbiras. A gente já trouxe outros convidados aqui que falaram sobre a questão da saúde. E o Paulo Vinícius e o Edmundo, eles mostram assim que eles têm um interesse muito grande de que continue melhorando, de que vocês continuem evoluindo, de que a saúde de Itimbiras continue sendo exemplo, de que a saúde de Itimbiras continue sendo vitrine para os outros municípios. E vocês com certeza estão trabalhando para isso, né? Com certeza. Eu acho que esse espírito de sempre estar avançando, né, olhando para aquilo que precisa ali de um ajuste, né, ou de ampliação, né, isso aqui é bacana, vamos ampliar para as outras unidades, vamos testar uma coisa nova. Então, esse espírito é transmitido também para a gente na equipe das secretarias, para as equipes das unidades, né? Está sendo treinar os profissionais, dar condições de trabalho, muito importante. O Leslie, ele foi um secretário muito atuante, né? Ele trabalhou bastante, uma equipe também muito boa. Mas você ali, a gente já pôde observar que você e a Islaiane formaram uma dupla de atacante mesmo, né? É bem atuante, né? E a gente fica feliz porque vocês se envolveram com a causa, né? E a gente sabe que, eu já falando com a Islaiane e você às vezes também falando que, tipo assim, a pessoa tem que passar num determinado local, assumir um determinado cargo, mas tem que deixar realmente a marca, né? E é importante isso, né, Apolo? Você hoje está secretária adjunta de saúde, a Islaiane está secretária de saúde, mas quando vocês saírem, vocês têm que deixar um legado de vocês, não é isso? Isso, e essa parceria que eu tenho com a Islaiane é muito importante, a gente se dá muito bem, né? E já vem da gestão passada, né? Temos esse compromisso de continuar contribuindo com a saúde, né? Temos, né, essa motivação, né, de fazer mesmo e arregaçar as mangas, né? E isso é transmitido também para nossas equipes. A gente
quem acompanha o Instagram, né, da secretaria, é muito movimentado, nossa equipe de coordenadores, é excepcional, assim, estão dando show, as equipes lá na unidade não medem realmente esforços, né, para levar uma saúde de qualidade. Eu acho que é esse legado que a gente vai deixar, né, essa vontade de fazer dar certo, essa motivação de cada dia, né, ir para cima e enfrentar os desafios, né, e melhorar cada dia mais. Eu quero que você deixe suas considerações finais, né? Eu quero que você deixe um abraço carinhoso para sua equipe, que a sua equipe é guerreira, viu? Eu, assim, eu não sei, assim, mas a gente tem observado que não só a sua secretaria de saúde, mas todas as secretarias têm times de pessoas muito identificadas com a cidade, com a causa da cidade, com as coisas do município. E a Secretaria de Saúde é um grande exemplo disso. Vocês têm uma equipe fantástica, todo mundo que está lá está tentando resolver, está tentando melhorar, está tentando ajudar mais, está tentando fazer mais. E exatamente por isso que eu quero que você deixe um abraço e um carinhoso para essa rapaziada. Com certeza, quero mandar um abraço aí para toda a nossa equipe, da Secretaria de Saúde como um todo, né, das unidades, né, nossos coordenadores, né, que são profissionais daqui, né, Rumenig, que prestam esse serviço aos munícipes, né, a pessoas que a gente vai nas unidades, a gente conhece, né, pelo nome, e isso é importantíssimo para o atendimento, né, de qualidade, né, que é um diferencial também, né, que permanece nessa gestão, né, valorizar os profissionais daqui da nossa terra. Então, Apolo. Abraço aí pro pessoal, muito obrigado, e vamos continuar trabalhando aí, porque a gente faz saúde para a população, então é de suma importância e não paga, né? Não tem dinheiro que pague, né? Essa satisfação, né? Essa oportunidade, né? Que a gente tem e está tendo, né? De contribuir com a saúde do município. Apolo, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero aqui deixar um abraço carinhoso aí, em nome do nosso secretário municipal de comunicação, Arnaldo Web, em nome do nosso prefeito Paulo Vinícius, em nome do nosso vice Edmundo Luiz, em nome do nosso diretor Tossan Frazão. Quero deixar um abraço carinhoso para todos os nossos telespectadores e dizer que a gente vai estar aqui toda terça-feira para trazer um convidado especial para debater, para conversar, para falar sobre temas importantes e muito relevantes para a nossa população. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.